em outra escola. E fique à vontade. E aí ele tem várias coisas para falar com vocês. Eu vou deixar ele se apresentar. Aí a gente vai trocar. Ele vai falar um pouquinho, o pessoal vai se apresentar. Calma, não é de surpresa, o pessoal que se preparou, tá? E é isso, tá bom? Fica à vontade, aproveita. O silêncio é uma prece. E é isso. Vocês também, da hora, forte, satisfação imensa estar com vocês. Tem uma galera aí que vai falar uma poesia, é isso? Tem uma rapaziada também que preparou? Tá. A gente pode começar pela poesia ou a gente começa se apresentando? Vamos começar se apresentando, né? Mas eu vou abrir aqui algumas questões que eu trouxe para a gente poder fazer o nosso diálogo. E aí eu coloquei aqui no meu celular, deixa eu só pegar aqui para eu fazer algumas perguntas para vocês, para eu tentar entender para onde vai essa conversa. Aí eu posso chegar e falar quem que eu sou, né? Mas eu preciso entender quem são vocês, tá ligado? Isso eu acho que é importante, entender que vocês estão aqui. Eu sei muito bem onde vocês estão, eu sou amigo do Ninho, sou amigo também do Betinho ali de cima, com essa rapaziada ali no Casarão, eu colo aqui desde 2016, então eu sei muito bem onde é que eu tô. Eu já trabalhei como fiscal naquela empresa de ônibus na Gatusa, daquela empresa do 629110, então eu sei onde eu tô, mas eu preciso conhecer vocês além do território. Aí eu preciso entender com quem que nós estamos falando dentro desse território, que de um lado a gente tem prédios, condomínio, e do outro lado a gente tem favela, casa sem reboco, tá entendendo? Então a gente tem que entender que lugar é esse que a escola divide a gente entre esses dois mundos. Aonde o pai tem um carro de 100 mil e o outro nem sequer na casa tem um banheiro direito para ser utilizado. E tá todo mundo dentro dessa escola. Independente do seu pai ter um Land Rover ou do seu pai ter um Fusca sem placa. Tá todo mundo aqui junto. Então eu preciso entender mais ou menos quem nós somos no meio desse processo aqui para a gente poder seguir. E aí eu trouxe algumas perguntas para vocês. Quem aqui tem mais de 18 anos? Brincadeira, Quem mora com o seu pessoal? Quem mora com o seu pessoal? Com sua mãe, com seu tio, com sua mãe? Quem mora? Sua família? Ninguém mora sozinho, um pai, independente, eu trabalho, nada. Beleza. Quem tem 16 anos ou 17? 16 anos ou 17? Beleza. Quem tem título de eleitor? Vocês sabem que com 16 anos já vota, né? Tá bom, entendi. Quem tem aqui o pai, a mãe, o parente que fez uma faculdade, o familiar que fez uma faculdade? Legal. Quem tem um familiar, um parente ou um amigo próximo que já teve problema com a justiça? Já foi preso, respondeu o processo, tá no meu? Tá bom. Ah, não, aí não, né? Quem aqui de vocês, se pudesse, abandonaria a escola hoje? Falasse, mãe, pode ir lá, assina um documento, a diretora não tivesse mais que falar pra você, ou o conselho tutelar, nada. Você tivesse a oportunidade de assinar um documento e não vir mais pra escola. Quem aqui assinaria esse documento e não viria mais pra escola? Corajoso. Não, tá certo. Não, é que ninguém vai, né? É difícil alguém levantar a mão. Mas vocês estão entendendo pra onde a nossa conversa tá indo, né? Quem aqui tem um parente ou um familiar que estudou em uma universidade pública? Legal. Quem abandonaria a escola hoje para trabalhar? Se arrumasse um emprego hoje, você tem um emprego hoje de R$ 1.800. Você largaria a escola por um emprego de R$ 1.800? Quem largaria a escola por um emprego de R$ 1.800? Legal. Se liga só. Agora a gente começa a nossa ideia. Vocês querem um papo de igual ou vocês querem um papo técnico? Se for para ser técnico, eu só falo com um professor que tem andado pelas universidades, dialogado nas academias, dialogado com os professores. Vocês querem um papo de igual? Da hora. Um papo de igual ou um papo de técnico? De igual. De igual? Então, firmeza. Então, já vamos compreender que nesse papo de igual aqui, eu sou o Rafael, eu sou professor hoje, mas eu não nasci professor, né? Eu estudei numa escola pública chamada Renata Graziani. Essa escola pública eu estudei da primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Eu venho de uma família que vem do Nordeste.
Uma família que veio da Bahia. Inclusive, quem aqui é afrodescendente? Rapaz, agora eu fiquei assustado. Quem aqui é afrodescendente? Nós vamos chegar lá. Quem aqui os pais são nordestinos? Tá bom, legal. Vocês sabem o que é afrodescendente? Aquele que tem descendência africana. Aquele que tem sangue africano misturado, é o afrodescendente. Talvez a gente não se enxergue aqui, mas eu diria para vocês, eu acredito que sem sombra de dúvidas, que todo mundo aqui é afrodescendente. Alguns com mais melanina na pele, outros com menos, mas todo mundo tem essa descendência africana no sangue. Pode vir, pode vir. Pode vir, mano. É assim. Ela pega no laço. Então assim, eu acredito que nesse Brasil que nós estamos, sendo um país miscigenado, todo mundo aqui tem um pouco de sangue africano. Mas com o decorrer dos anos e da nossa história, a gente foi deixando de se enxergar como tal. E aí, eu, como um afrodescendente também de nordestinos, não só de afrodescendente, mas também de nordestinos, meu pai nunca entrou numa escola, meu pai não sabia ler, meu pai não sabia escrever, a minha mãe só estudou até a 4ª série. Então, os maiores valores para os meus pais sempre foram o trabalho e a honestidade. E isso foi uma forma que eu cresci. E pouco se falou sobre escola na minha vivência. E eu fui crescendo e não fui observando o que era a escola de fato. Eu vim entender o que a escola poderia ser para mim no 3º ano do ensino médio. Até o 3º ano do ensino médio, eu escutei muita coisa de muitos professores. Coisas do tipo, pode entrar, quer entrar, pode entrar. Se quiser entrar também, família, pode vir. Eu escutei coisas do tipo, ó, se você quer aprender, você vem aqui pra frente. Se você não quer aprender, fica aí pra trás e não atrapalha a minha aula, porque eu já fiz uma faculdade. Eu já tenho o meu futuro. Você estuda se você quiser, eu vou dar aula pra quem quer. Aí o professor ia lá, pegava 3, 4 alunos, explicava a lição e o resto, ó, picava o pau no baralho, entendeu? No dominó e o bagulho, vida que segue. E a gente achava que estava tudo bem. Por que a gente achava que estava tudo bem? Porque ninguém tinha falado para nós sobre a importância real da escola. Eu nunca tinha visto alguém da quebrada como eu, que venceu através da educação. Eu chegava na minha escola, meus professores eram verdadeiros extraterrestres. Eles pousavam com um HD 20, 2020, acabou a aula, ele vai embora da quebrada. Ninguém se importa se na rua Guerreiro lá, ó, tá o pancadão travando tudo. Se os caras tá roubando o celular. Eu levanto o vidro do meu carro, você quer aprender, não quer, eu entro dentro e vou morar no meu condomínio. Era assim que meus professores tratavam a minha comunidade. Mas algo foi mudando. E foi mudando a partir de quê, Rafael? Foi mudando a partir do momento que eu fui tendo contato com outras vivências, com outras culturas. Tem uma frase que eu formulei, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, foi um trabalho que eu tentei me candidatar para um mestrado. Eu desenvolvi uma ideia que se chama um modo de raciocínio que fala assim, ó: ninguém sonha com o que não conhece. Se ligou? Vocês não vão sonhar com o que não conhecem. Quem aqui já viu o bicho papão? Ninguém nunca viu o bicho papão. Viu? Ave Maria. Mas é capaz de ter visto mesmo, sabe por quê? Uma vez eu fiquei com medo do bicho papão e eu fiz xixi na cama. Mas o bicho papão existe? Não existe. Mas como que eu criei um medo daquilo que nem sequer existe? Porque foi construído dentro da minha concepção. Do mesmo jeito que criaram na minha cabeça que existia um bicho papão, também foi criado dentro da minha cabeça que eu deveria trabalhar, ter uma família e ser um pai de família, um homem de bem. Olha que legal. Ninguém está dizendo que está errado isso. Mas também colocaram na minha cabeça que eu deveria trabalhar com 15 anos de idade como serralheiro para ter as minhas coisas. Se ligou?
para ter as minhas coisas. Mas eu não tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Trabalhar e ter as minhas coisas. Então, muitas das vezes, a nossa percepção de mundo está limitada ao que a gente vive. Quem aqui já sonhou em ser oceanógrafo? Oceanógrafo? Oh, legal, o cara que estuda sobre o mar, sobre o oceano, a oceanografia, geografia do oceano. Olha só que barato louco. Tem essa faculdade lá na USP. E nenhum de nós está lá, porque a gente nem sequer sabe que existe. A gente não vai sonhar com o que não conhece. Mas o playboy que vai, o pai dele final de semana, coloca ele no carro. Vamos surfar na nossa casa de praia, que ele vê o cais, ele vê o porto, ele fala, nossa, que da hora, velho. Trabalhar no mar, olha que louco, a Petrobras, entendeu? Então o cara começa a sonhar com outras coisas. E nós, quanto indivíduos da periferia, nós temos que buscar romper essa barreira. E como que essa barreira, ela foi criada para nós, professores? É simples. Olhem bem, vocês para vocês, olhem bem, olhem bem. Aí depois vocês olhem a televisão. Olha, por exemplo, os nossos cabelos, a nossa cara, e olha bem os filhos de políticos aí. Por exemplo, tem um aí que ele já foi presidente, aí ele tem o 01, 02, 03. E aí eu faço a pergunta, o cabelo de quem aqui parece com os filhos dele, do 01, 02, 03? Cabelo de quem? De ninguém. Nem o nosso cabelo, nem a nossa cara. Então a gente não se enxerga naquele lugar. A gente vota num Salvador, entendeu? Para resolver o nosso problema. Mas a gente não se enxerga. Tem um político aqui da Zona Sul, que teve uma época que ele era o vereador, o filho do deputado estadual, outro filho do deputado federal. Rapaz, e a gente não sonha em participar da política, em se candidatar. E eles estão lá. Por quê? Porque eles reservaram uma parte da sociedade para eles. E como eles fizeram isso? Privando a gente dos sonhos, privando a gente da vivência cultural, privando a gente das vivências educacionais. E como que eles privam isso? Eles privam isso através da política. Mas que política é essa, professor? Essa política é a política do racismo estrutural. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje na Consciência Negra. O que foi feito para que a gente perdesse os nossos sonhos? A gente está falando de um país muito louco chamado Brasil, que é o seguinte, vou fazer assim reto, eu não gosto reto não, eu gosto de fazer redondo assim, eu costumo fazer a linha do tempo assim, ó, redonda, mas eu vou fazer reto aqui pra gente chegar num porquê da hora. A rapaziada tava todo mundo aqui, da hora no Brasil, todo mundo andava pelado, ninguém talaricava a mulher de ninguém, ninguém tava assediando ninguém, tava tudo bem, todo mundo peladão, ninguém tinha emprego, ninguém tinha que trampar pra nada, era só ir lá pegar os bagulhos, comer, dividir, tá tudo bem. Mas chegou uma rapaziada aqui nas caravelas, com as roupas, falou, essas índias aí, tá entendendo? Ele olhou e falou, opa! E eles falaram, não, tá errado, isso é pecado, esses caras balangando, andando pra lá pra cá, não, põe uma cueca, uma roupa aí. Chegou um povo aqui. Alguém sabe em que ano que chegou esse povo aqui pra colonizar? Alguém lembra? Aí, 1500, vocês vão saber, vocês estão ligeiros. E 1500, mais ou menos em 1550, 1560, 1600, quando se intensificou, começou uma parada que é o comércio de escravos no Brasil. Começou os caras a ir lá na África, sequestrar os outros. Encaixar ali, né? Não, mas tá entendendo? E rapaziada, vocês estão da hora, hein? Vamos todo mundo trabalhar. Opa, pega todo mundo aqui, vai lá pra dentro do barco e atravessa o oceano e ó. E aí essa parada aí, ó. Alguém sabe qual foi o ano da abolição da escravatura oficialmente? Ó, exatamente, 1888. Olha só, que barato louco. Daqui pra frente, o Brasil nós vamos chegar aqui, né? 2025. Olha só que interessante. De 1888 para 1988, aqui em 1988, o Brasil ele fez uma parada que se chama Constituição Cidadã. Uma Constituição Federal, são as leis que vão reger o país. E aí, essa Constituição, ela vai se chamar de Constituição Cidadã.
Constituição Cidadã. Olha só como é que é. De 1888 para 1988 são 100 anos. Vamos colocar aqui quase 400 de escravidão, né? 388 anos, 390, quase 400 anos de escravidão. Aí, ó, você tem 300 e tantos anos de escravidão. Você tem 300 e tantos anos de escravidão, 100 anos de liberdade do negro para poder chegar nessa Constituição. A capoeira foi proibida. Não podia lutar a capoeira. Aí a gente inventou a ideia que a capoeira é uma dança para ser aceita. Mas era uma luta de resistência. Isso só vai ser liberado lá em 1929, 1930, por aí. Que a capoeira vai ser realmente legalizada. Até aqui, o candomblé, a umbanda que surgiu aqui no meio, eram religiões que não eram proibidas. Mas você tinha que registrar, por exemplo, o seu terreiro em uma delegacia. E eles falavam que quem praticava essas religiões era curandeirismo, feitiçaria e tudo isso era crime. Então, se o delegado fosse lá e visse a pessoa fazendo um ritual no candomblé e falava, vixe, isso é feitiçaria, a mãe de santo poderia ser presa. Então, as religiões, elas não foram totalmente proibidas, mas elas sofreram perseguições. O samba, a mesma coisa. Não chegou a ser proibido, mas eles fizeram o quê? O crime da lei da vadiagem. Então, se vai tocar um samba, precisa de um pandeiro, de um revólver, de um tantã. Juntou 3 pessoas, a polícia chega, opa, vocês não tem o que fazer não? Vocês vão ficar aqui batendo balde? Não, isso é vadiagem. Então, nós estamos falando, certo? De uma cultura que vem sendo massacrada. Vem sendo massacrada, vem sendo proibida, vem sendo reprimida. O Brasil, desde 1860, mais ou menos, ele começou a incentivar a imigração europeia. Falou, opa, os italianos não querem vir não pro Brasil, não tá tendo a novela aí do Bezenga, do Berdinati? Tá tendo a tarde aí, tá passando Terra Nostra, né? Então tá tendo lá. E o que é aquilo ali? Aquilo é mostrando como que o Brasil incentivou para vir pessoas de países, de pessoas da Europa, para misturar com o nosso povo. Pensando com que o decorrer dos anos faria com que todo mundo, a nossa sociedade, fosse esbranquiçada. Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo o fruto dessa miscigenação que foi muitas das vezes não só ocasionada através dessa espontaneidade histórica, uma vez que você traz a pessoa da Itália, ela pode sim se apaixonar por uma pessoa negra, um afrodescendente, e beleza, e se unir, não tem problema. Mas muito disso também aconteceu de forma de abusos sexuais. Isso aconteceu muito, né? Os senhores de higiene nas senzalas que abusavam das mulheres escravizadas. Então isso aconteceu muito. E aí, a nossa cultura, a cultura negra, ela vem sendo massacrada durante esses 100 anos. Durante 100 anos, o Brasil vem massacrando tudo que é do negro. Vem tirando um sarro, vem praticando isso daqui. Agora vai começar. Agora começou. Aí, ó, esse livro aqui, Racismo Recreativo. Esse livro aqui fala de como que a nossa sociedade usa o negro como um mecanismo, o racismo, né, contra o negro, através do humor. Ah não, eu só estava brincando com ele. Ah não, professor, eu chamei ele de preto aqui, de macaco, mas eu estou brincando com ele é meu amigo. Eu falei, ele é mais preto que eu. Ó, o que eu vou dizer para vocês, se você tolerar o seu amigo, que não é seu amigo, porque quando acabar a escola você nem mais vão se ver provavelmente, que é assim que acontece. Se você aceitar esse seu amigo te chamar de macaco, amanhã no seu serviço você vai aceitar o seu patrão te chamar de macaco, você vai falar assim, é brincadeira do meu patrão. Você tá entendendo? E você vai aceitar isso de outras pessoas, você vai ser motivo de chacota. Então, é esse lugar que a sociedade prepara pra gente, onde ele coloca um boca de 09 para produzir um conteúdo ridículo, enquanto é um moleque negro que tem uma cabeça brilhante,
que poderia trazer uma consciência para a rapaziada, mas se ele trouxesse consciência, ele não faria sucesso. Porque o que faz o sucesso dele é ele ser um negro que aceita ser aloprado. Ser chamado de boca de 09 porque a boca dele é grande, e a boca grande, a boca é o quê? Um fenótipo de quem, mano? É um fenótipo de nós, afrodescendentes. Aí as pessoas estão querendo fazer o quê? Fazer cirurgia plástica para diminuir a boca, para mudar o nariz. Enquanto isso, o boca de 09 usa os atributos físicos dele para poder fazer piada. E ser piada pro povo branco. Quer dizer que a gente só tem lugar no futebol se for Neymar. Tem quantos técnicos de futebol negro no Brasil? Não me lembro. Então, a gente vai falar de coisas que, por exemplo, esse outro mano tá falando aqui, ó. Racismo estrutural. Que é um racismo que está dentro da estrutura. Mas como que ele está dentro da estrutura, professor? A partir do momento que você faz a abolição de uma escravidão e você não coloca esse povo em lugar nenhum, você joga ele para a rua, e a partir de que esse povo vai para a rua, você passa a massacrar a imagem dele, você cria um racismo que vai se impregnando na estrutura da sociedade. E aí eu quero passar um clipe para vocês aqui, de uma música que fala um pouco sobre isso. Agora, com calma, o pessoal que ainda não vai pro intervalo, aí depois volta, tá bom? Então vocês então fica aqui, vocês querem ficar aqui? Vocês estão com uma cara de que quer ficar? Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, vocês podem voltar, vai lá no banheiro, bebe uma água, come um barato, volta. Eu vou continuar aqui. Com segundos anos. Vai lá, pode ir lá, vocês voltarem aí. Quando vocês voltarem, eu vou entrar no tema que é letramento racial. Ele fala, né, sobre o 14 de maio. Alguém sabe o que é o 14 de maio? O que aconteceu no dia 13 de maio? Alguém lembra? No dia 13 de maio, o que aconteceu? Já falei. Essa turma, eles têm um problema, eles não tiveram aula de história. Ah, eles não tiveram aula de história. Mas eu já falei. Mas tá bom. Dia 13 de maio é o dia da abolição da escravatura. O nome da música é 14 de maio. E aí ele traz pra gente algumas referências sobre esse dia após a abolição. O que aconteceu? Falou, ó, acabou aqui a escravidão, não pode mais ser escravizado. Ó, eu não quero mais você aqui, mano. E aí o mais louco pra gente parar pra pensar é o seguinte: se você tivesse sido escravizado e você tivesse visto seu pai apanhando, sua mãe apanhando, seus tios sendo levados para outras fazendas, você crescer dessa forma. Agora abolimos a escravidão, você ia querer ficar nessa mesma fazenda aí? Você ia querer ficar dentro desse mesmo lugar, dessas pessoas que maltrataram a sua família? Ninguém vai querer ficar. Então, após a abolição da escravatura, um teve que procurar o seu rumo. Não existiu nada de reparação. Não existiu uma lei para falar, olha, todo ex-escravizado terá direito a 2 hectares de terra para plantar, para sobreviver com a sua família. Nada disso foi feito. Isso não foi feito. Um dos grandes exemplos, para vocês verem como é que é. No pós-abolição da escravatura, lá na Bahia, que ele era uma espécie de padre, um religioso, chamado Antônio Conselheiro. E esse cara, ele andava pelo sertão e ele pregava que ele ia encontrar a terra prometida, a terra que manava leite e mel. E ele, juntamente com essas pessoas, ex-escravizados, eles começaram a peregrinar pelo sertão da Bahia procurando essa terra livre dos males, essa terra da liberdade. E aí eles acharam um lugar vazio,
uma região na Bahia chamada Canudos. E aí foi lá nessa região aonde eles fundaram Belo Monte, que é conhecida também hoje lá é a cidade de Cocorobó. Canudos, Cocorobó e Belo Monte são no mesmo lugar. Mas o que acontece? Essas pessoas foram para lá, acharam esse lugar e eles fizeram o quê? Fundaram um bairro. Começaram a ocupação, parece uma favela, né? Mas favela ainda não existia. A Guerra de Canudos, que vai acontecer, que eu estou falando para vocês, está aqui, ó. 1897. Professor, de 96 a 97, né? O que essas pessoas faziam? Essas pessoas construíram um bairro. Nesse bairro elas trabalhavam por elas mesmas. Elas desenvolveram um sistema de sociedade onde era proibida a prostituição, era proibido o alcoolismo. Então o que era produzido era dividido para todos. E o governo, em 1889, um ano depois da abolição, ele fez o quê? Ele fez a proclamação da República. Primeiro chegou os portugueses no Brasil. Aí o Brasil ficou sendo colônia, colonizado. E aí em 1822 teve a independência. Independência ou morte. O Brasil deixou de ser uma colônia, né? Porém, ele ainda era um império, ainda tinha um imperador, tinha um rei. Então isso só foi acabar em 1889, que aí você vai ter o primeiro presidente do Brasil, da República. Foi proclamada a República. E quando você proclama a República, todas as terras do país passam a ser da República. Antes era do rei, era da coroa, mas agora é da República. E a República faz o quê? Ela estabelece que todas as terras têm que ter escritura, que as pessoas devem pagar impostos. E aí o governo enviou um cobrador de impostos lá em Canudos. Quando ele chegou lá para cobrar o imposto, os caras falaram assim, não, aqui ninguém vai pagar imposto não, mano. O cara era católico, a vivência deles era pautada na religião. Ele falou assim, ó, quem deu a terra foi Deus. O Brasil tinha um imperador, tinha um rei. Agora vocês inventaram um tal de um diabo de uma república, que tem um presidente, e nós vamos ter que pagar para vocês um imposto. E aí eles se negaram a pagar o imposto. E quando você não paga o imposto, o que acontece com a sua casa? Você não pagar o imposto da sua casa? Uma vez, não vai pagar não? Então nós vamos desocupar. E aí o governo foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, foi quatro vezes para o exército. Foram 5 volantes, 5 vezes, foram o exército 4 vezes, na 5ª vez eles chamaram a polícia de São Paulo, o batalhão Tobias de Aguiar, que hoje é o batalhão da Rota. O batalhão da Rota, na época, que era 1896, ele se deslocou daqui para ir lá para Canudos, para a Guerra de Canudos. No Rio de Janeiro, tinha uma promessa que era o seguinte, você que era escravo, agora entre para o exército, vá para Canudos. Se você ganhar a Guerra de Canudos, quando você voltar para o Rio de Janeiro, a gente vai te dar um pedaço de terra. Os caras foram para Canudos. A polícia de São Paulo foi para Canudos. Morreram mais de 25 mil pessoas em Canudos. Na Guerra de Canudos, morreu 25 mil pessoas. Isso é contado no livro do Euclides da Cunha. Os Sertões. Conta essa história. E dessas 25 mil pessoas que morreram, restaram os remanescentes que fugiram e os soldados do exército. Os soldados do exército que sobraram voltaram para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, cadê a terra? O governo não deu terra. Para onde eles foram? Para o Morro da Providência. Surge a primeira favela do Brasil. Se ligou? A primeira favela do Brasil, do Rio de Janeiro, ela surgiu a partir desses soldados que vieram da Guerra de Canudos. Está entendendo? E os de Canudos que não morreram, que não eram do exército, que ficaram no Rio de Janeiro, que não foram para o Rio de Janeiro, ficaram em Canudos. Quem sobreviveu? Os remanescentes. Os remanescentes se espalharam pela região de Canudos. E a minha tataravó, ela é uma dessas que morreu na Guerra de Canudos. A minha bisavó ficou viva
porque o irmão dela fugiu com ela, mas a minha tataravó e o meu tataravô morreram na Guerra de Canudos, lá na Bahia, em 1896. E aí, de lá para cá, nós chegamos aqui em 2025. Eu nasci em 1985. 1985. Foram só 3 gerações. Minha mãe, minha avó, a minha bisavó e provavelmente dali para trás, do meu tataravô para trás, a gente foi tudo escravizado ou lutou contra a escravidão. Então, são coisas que não fazem muito tempo que passou. Nós, quando os nossos familiares, quando eu pedi para todo mundo aqui levantar a mão, que é descendente de nordestino e a maioria levantou a mão, quando houve a abolição da escravatura, nós não ganhamos nenhuma recompensa pelos 300 anos de massacre. Então, esse vídeo, ele revela isso pra gente. Ele fala, no dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Aí ele vai falando, e ele segue falando, eu subi a favela, pensando em descer, mas eu nunca desci. E aí ele vai falando, no dia 14 de maio ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola para sobreviver. E aí é que nós vamos começando a pensar, e aí nós chegamos hoje, dentro da nossa escola, para nós podermos falar sobre racismo, e às vezes as pessoas falam, isso é um mimimi. As pessoas acham que isso é fútil, que isso é besteira. Mas por que as pessoas não levam em consideração essa história, professor? Porque o racismo é como uma tecnologia que se atualiza de tempos em tempos. Então ele vai usar do racismo recreativo, ele vai usar de um racismo que nós vamos falar aqui, que é a intolerância religiosa, que é o racismo religioso. Olha só que interessante. Tudo que está relacionado à cultura negra foi massacrada e inferiorizado pela sociedade. E aí nós vamos parar para pensar, quando nós falamos de cultura negra, as pessoas também já usam a desculpa da religião. Quando a gente fala, ó, cultura negra, consciência negra usou, lá vai rolar macumba. E o que é esse negócio aí no chão redondo? Credo, um livro de Búzios. O que é isso, mano? Um livro de Búzios. E na verdade, dentro desse livro aqui, existem várias falas, vários provérbios de sabedoria. Esse livro é um livro de aprendizagem. Olha só o que ele fala aqui, ó. A irritabilidade gera destruição e guerra sem sentido. Irmãos nunca deveriam brigar. E crianças nunca deveriam sofrer o maior dos abusos por parte dos pais. A negligência. Quem se esquece dos próprios pais, não só não se lembra deles, como também não os ama. Quem se esquece dos próprios pais, não só não se lembra deles, como também não os ama. A imagem deles sempre deve estar presente no nosso coração e nos nossos sentimentos. Abandonar esses valores traz falta de afeição, sofrimento e deixa a alma nas trevas. Uma atitude tão errônea traz um redemoinho de negatividades e queda espiritual. Esquecer de quem nos deu a vida e nos trouxe a este mundo é como não estar ciente do que nos tira dele. Todos que foram abençoados com o papel sagrado da paternidade devem seguir bem de perto esses conceitos. Se ligou? É necessário muito mais, que poderia ser resumido em uma única palavra: amor. Ele traz aqui pra gente quais são esses tipos de provérbios e de ensinamentos. Mas as pessoas já falam que é o quê? Que é a coisa do demônio. Isso é coisa do demônio. Mas tá falando sobre o quê? Sobre o amor, não é? Não está ensinando uma coisa boa pra gente? E por que que isso aqui é tratado como algo do demônio? Porque existe uma parada muito louca na nossa sociedade, que essa mulher aqui fala, que é o pacto da branquitude. É uma espécie de acordo que se tem, não combinado, não falado, mas uma forma de você manter o poder. E a religião é uma forma de você também manter o poder. Esse livro aqui, ó, é do Edir Macedo.
orixás, caboclos e guias. Olha o nome do livro. Deuses ou demônios? Aí olha como é que ele fala aqui, ó. Se ligue só. Os espíritos imundos, Ave Maria. Ele está falando porque as pessoas do candomblé usam o nome dos orixás. Os espíritos imundos têm desejos que só os seres humanos podem satisfazer. Gostam, por exemplo, de ser adorados. Somente o homem tem condição de praticar a adoração. Para que sejam adorados, há necessidade de serem identificados pelos seus adoradores. O que a maioria dos espíritas não sabe é que uma entidade pode se apresentar de diversas maneiras e usar os mais variados nomes. Essa é uma forma de enganar as pessoas. O espiritismo kardecista, por exemplo, que é normalmente frequentado por pessoas de nível social mais elevado, olha as ideias dele, olha o racismo. Quando ele fala isso é porque o kardecismo ele é mais frequentado por pessoas brancas, então ele já vai tirando os negros de fora. Aí ele vai falando aqui, ó, pessoas de nível social mais elevado. Os demônios se apresentam como se fossem espíritos de pessoas que morreram e que estariam precisando de uma doutrina, ou como espíritos que habitariam outros planetas e viriam pregar suas mensagens na Terra. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, ele vai se constituindo no dia a dia e criando bases através de mínimas ações que a gente tem, através de brincadeiras, através de piadinhas, é através do nosso olhar, do nosso preconceito. E aí, contra aquela ideia desse professor que escreveu esse livro, Intolerância Religiosa, ele vai falar do racismo religioso. E aí, o que eu quero pensar com vocês? Isso é construído no nosso dia a dia que a gente não vê. Eu acho que alguém já deve ter visto esse livro aqui. Ah, esse livro é tão lindo, meu Deus! Ai, ó, a menina bonita do laço de fita. O povo tenta, né, combater o racismo, mas às vezes reforça. Esse livro aqui é a história de uma menina negra que tem um coelho branco que fica atazanando ela. De verdade. E aí tem uma hora aqui que olha o que ele fala pra ela. Olha essa fita aqui, ó. Ó, a menina não sabia. Ele ficava perguntando, nossa, como você faz pra ficar negra, ter uma pele tão bonita, dessa cor? A menina não sabia. Aí o coelho fez o quê, ó? A menina colocou assim, ó. Ela não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. Aí o coelho faz o quê, ó? O coelho saiu dali, tomou tanto café, perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Ó, vai vendo. Olha só o que o coelho fez. Se quiser sentar, tira dali. Olha o que o coelho fez, ó. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta. Tomou banho nela. Ficou bem negro. Todo contente. Ficou todo negro. Bem contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Por que que a gente não percebe isso, professor? Muitas das vezes, nós não percebemos isso porque nos falta algo que nós chamamos de letramento racial. E nós não temos esse letramento racial, muitas das vezes, por quê, professor? Porque ao longo da nossa história, a nossa cultura foi massacrada, foi demonizada. E nós não percebemos. Essa tecnologia, quando eu falo que o racismo é uma tecnologia que ele se atualiza, é porque de fato ele é uma tecnologia. Esse cara aqui, ó, Escher Mbembe, ele fala sobre necropolítica. Ele fala sobre política da morte, né? Aí, professor, o que é política da morte? Vocês viram quantos morreram no Rio de Janeiro? Vida. Opa, eu gostei. A vida não tem preço. Alguma vida tem mais valor que a outra? Não. Já gostei que ninguém respondeu. Ó. Tem uns que respondem assim, depende, né? Você depende do que o cara fez, né? Você tá ligado. Vida paga com vida, né?
São valores do nosso cotidiano aqui, onde as faixas estão aí, né? Proibido dar grau, tirar de giro, sujeito a cacete, né? Essa ideia de que vida se paga com vida é uma ideia da nossa época, onde chega quase lá no Código de Hammurabi, lá onde olho por olho, dente por dente, como diz o Dante, vai ficar todo mundo banguendo. Sério. Então, essa cultura... Deitar no chão? Pode sentar, meu irmão, fica à vontade, se quiser ter um banco ali também. Aí sim, ó. Então, quando nós paramos para pensar, a vida não tem um valor. Só que veja bem, o bairro que mais se rouba celular no Brasil é Cap. Passou na televisão. O lugar que rouba mais celular. Um celular custa aí, vamos colocar 1.200, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, iPhone, papapá. Mas vamos colocar um celularzinho básico aqui, ó, de 1.200 conto. 1.200 reais. Aquele cara roubou meu celular desgraçado. Se eu pego, mato ele, parceiro. Nós tem que matar, vamos matar. O cara tá roubando o celular. Se eu tiver de carro, eu vou atropelar o cara que tá roubando o celular. Eu vou matar o cara que tá roubando o celular. 1.200 conto. O preço do meu celular, na verdade, nem valeu isso. Porque quando ele for vender lá... Ah, professor, mas se ele não valoriza a vida dele, e ele quer me roubar, sou eu quem vou valorizar a vida dele? A violência, ela é espiral. Ela vai subindo. Então o cara te dá um tapa hoje, amanhã você junta dois amigos seus, gruda ele, dá uns murros nele. Amanhã ele junta 5 amigos dele e vem com um pedaço de pau. Depois de amanhã, seu pai fica bravo porque você tomou uma surra, seu pai vem armado na escola e mata ele na porta da escola. Então a violência, ela vai só aumentando. Então, esse processo da violência, ele nos deixa cego. Esse processo de violência, ele nos deixa cego e não permite com que a gente troque as nossas lentes para enxergar o mundo de outra forma. E através desse pensamento, a gente acaba fazendo, sabe o quê? Reforçando uma ideia que essa mulher aqui fala. Encarceramento em massa. Ela vai falar que no Brasil existe um encarceramento em massa, mas quem é essa população que vai presa? Ela vai dizer que essa população que vai presa é a população jovem, negra, periférica. E ela vai trazer essa reflexão. Então, quais são os corpos dessa necropolítica que podem morrer? Dessa política da morte? Quem são os corpos que valem 1.200, que valem 1.300, que valem 5.000, que valem 10.000, que valem 20.000, que valem 15.000? E aí, isso a gente só pode enxergar a partir de um ponto de vista que a gente começa a trocar as nossas lentes. É quando a gente olha para isso aqui, não é fazer o bandido virar vítima. Não é fazer o bandido virar vítima. Mas é entender que uma favela tem a raiz lá na exclusão de uma guerra de Canudos. Que a favela já surgiu sob um aspecto de uma violência do Estado, lá no começo da República. A forma de diálogo desse Estado com a primeira favela, que foi Canudos, e o nome favela é porque em Canudos tinha uma árvore que se chamava favela, uma árvore que tinha muitas árvores, uma grande vegetação de uma árvore chamada favela, e essa mesma árvore, ela tinha lá no Rio de Janeiro, e por isso ficou o nome favela, porque as casas em Canudos, elas eram desorganizadas, assim como nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, o nosso país, ele está decidindo quem são esses corpos que devem morrer. Quem são? E a gente está naturalizando tudo. E a gente naturaliza porque a gente não mudou a nossa lente. A gente não tem um letramento racial. A gente olha as coisas e fala, tá tudo normal. Você vai no restaurante, você olha lá, não tem ninguém parecido com você, só atendente. Só o cara que está no caixa. Você vai no Parque do Ibirapuera, você não vê ninguém lá, ó, correndo lá que parece com você e com seu pai. Você pega, por exemplo, não sei, né? Vocês já tiveram a oportunidade um dia, vocês pegam um sábado de manhã, vão lá na USP, na Universidade de São Paulo, vocês ou então vão lá na Marginal, no domingo de manhã ali, ó, pega o trem e fica olhando aquelas bicicletas passando assim, ó. É bicicleta de 30 mil, bicicleta de 50 mil, bicicleta de 20 mil, você tá entendendo?
É equipamento, todo mundo vestidinho, e você não vai ver ninguém que parece com nós. E o que é isso, professor? É um racismo estrutural. E o que é esse racismo estrutural? Ele leva a gente aonde? A não ter acesso, a não se chegar nos espaços de poder novamente. E assim como eu, descendente de nordestino, afrodescendente, descendente de baiano, se liga só, eu não tive como enxergar a educação como uma possibilidade. Então, o que eu costumo dizer sempre é, como eu falei aqui no começo, ninguém sonha com o que não conhece. Então, vocês têm a oportunidade hoje de começar a conhecer, da mesma forma que eu não conhecia todos esses livros aqui que vocês estão vendo. Dentro de 3 anos eu li 70 livros. Todo mês eu leio 2 livros. Foi algo que eu tomei para mim. Um dia que eu cheguei numa universidade pública para fazer um curso lá chamado USP Escola, e aí eu fui almoçar no bandejão da USP lá, que é um restaurante da universidade, eu olhei pro lado, só tinha eu, mano. E quem tava comigo lá, que eram os professores, assim, que parecia com nós. O resto parecia que era de outro mundo. Tem quantos orientais aqui na escola? Tem quantos japoneses nessa escola aqui? 0. Pois é, aí você chega lá na universidade pública, parece que tem essa sala inteira aqui, ó, de oriental e de japonês lá. Olha só que interessante. A gente não ocupa os lugares, eles estão ocupando. E por que a gente não ocupa? As pessoas querem dizer que a gente é sem futuro. Mas o nosso país, ó, de verdade, rapaziada, ó, só tá tendo 37 anos que inventou uma parada chamada Constituição Cidadã para garantir que vocês têm educação. Não tem como eu, como professor, chegar para aqui. Se você é desinteressado, se seu pai não te ensinou a ser interessado, alguém vai ter que começar a interessar. Porque todo jovem tem futuro quando o adulto não rouba o seu presente. E ter o presente roubado é não ter oportunizado esse tipo de diálogo que a gente está aqui. É vocês não terem, o futuro de vocês serem roubados, é vocês não terem a oportunidade de escrever uma poesia. É vocês não terem contato com alguém que veio da favela, da quebrada e que conseguiu, por exemplo, estar aqui, ó, dando aula, depois de fazer uma universidade pública. Ter que sair da sua cidade, onde mora, deixar a sua família e morar num outro estado, viver racismo, viver toda forma de opressão em um outro lugar. É você não ter oportunidade de encontrar com pessoas que façam você mudar as suas lentes, para você enxergar esse mundo diferente. Para você não achar que o seu lugar é só no ponto de ônibus 4 horas da manhã, se escondendo do teu vizinho que está roubando o celular. Se ligou, mano? A ideia aqui é como que nós vamos fazer, porque só tem 30 e poucos anos que esse país trouxe algo para nós chamado cidadania. Vocês, na moral, de boa, ninguém falou para vocês talvez, mas vocês são a primeira geração que tem tudo para dar certo. Tênis, nós temos da Shopee, nem que seja da Shopee, tá tendo. Na minha época não tinha. Tem tudo, Mizuno, Nike, o que você quiser. Camisa de marca, velho, vai na feirinha da madrugada que tá tendo. Se ligou, mano? Tá tendo tudo, tá tendo tudo. Ó, mano, cara, hoje em dia tem creme pra cabelo crespo, cabelo liso, cabelo de todas as formas. Você não precisa mais se anular quanto pessoa. O mundo tá aí, mano. Vocês são a geração que vocês têm tudo pra dar certo. Porque eu tenho a certeza, mano, que os pais de vocês aqui, quando eu perguntei no começo, quem mora com o pessoal, eu tenho a certeza, mano. Eu tenho a plena certeza de verdade que a frase deles é: eu quero dar pros meus filhos aquilo que eu não tive. É isso que todo pai pensa. Todo mundo deveria fazer uma aula de capoeira, mas falaram que não. Capoeira na escola não interessa, não. É melhor deixar eles jogar futebol. Aí os meninos jogam futebol na quadra e as meninas ficam parecendo as idiotas no celular. Entendeu? Lá, enquanto os meninos jogam bola, as meninas ficam lá paquerando no celular. Os moleques dominam a quadra, se ligou? Os moleques dominam a quadra e as meninas vão fazer outras coisas. Aí a gente entra nesses 2 níveis de suporte. Se ligou? Então, que realidade é essa que a gente vive? Por que naquela escola você não tem aula de capoeira, mas você tem handball? Você não tem capoeira, mas você tem basquete. Por que a capoeira não? Porque é parte desse processo de desvalorização. A luta para a capoeira entrar como sendo uma das matérias dentro da escola
ela é importante. Não adianta colocar o professor de educação física para dar aula de capoeira, não. Porque às vezes o professor de educação física também não conhece a capoeira. Então era a importância de você ter um mestre dentro da escola. Por quê? Você fica em círculo. Na capoeira você aprende que quando alguém está falando, você guarda o celular. Entendeu? A capoeira é isso. A capoeira ensina a ancestralidade. A capoeira, ela é em círculo. Ela ensina que todo mundo vai aprender junto, que todo mundo vai bater palma e todo mundo vai cantar. Não tem esse negócio de ser desconexo. Eu aqui no meu mundo, você no seu mundo aí. Não. Capoeira, ó. Vai bater palma e vai cantar todo mundo junto. A capoeira reconecta. Mas esse saber não interessa, não. Em vez de nós ensinar capoeira para eles, vamos dar aula de inglês. E aí você... Por quê? Porque o inglês presta, capoeira não vale nada. Então, quando você desvaloriza esse saber, você mata uma cultura. E aí ela vai chamar isso aí de epistemicídio, que é a morte do conhecimento. Tentar matar o conhecimento do outro, dizendo que o conhecimento do outro não vale nada. E aí esse livro aqui é do Eduardo Tadeu, ele é ex-vocalista do Facção Central, né? Hoje ele canta solo. Esse livro aqui, Quilombismo, é do Abdias Nascimento, é o cara que criou o primeiro teatro do negro, né? Ele criou o Teatro Experimental do Negro, e inclusive, muito louco, ele criou o primeiro teatro dentro de um presídio. Ele foi preso e criou um teatro dentro de um presídio. Se ligou? Isso, ele foi preso lá em 1930, se não me engano. Pedagogia Hip Hop é uma amiga nossa aqui do Jardim São Luís, é a Cris. Ela fala como que o hip hop pode ser utilizado dentro das escolas para fazer com que os estudantes compreendam uma outra relação da nossa sociedade, veja a educação de um outro ponto de vista. Então, pedagogia hip hop, o Pacto da Branquitude, que é onde ela fala como que pessoas negras ao não estarem em espaços de poder, a não serem deputados, vereadores, até mesmo diretores de escola, e até mesmo professores, de que forma que isso vai forjando uma imagem na nossa cabeça da qual a gente não se enxerga nesse espaço. Onde a gente todo dia de manhã vai pensar em pegar um busão 4 horas da manhã, mas não vai pensar em ser o oceanógrafo, como eu falei aqui, né? De que forma que ninguém sonha com o que não conhece, e a gente não conhece ninguém que parece com nós no espaço de poder, então nós não sonhamos com aquilo. Como ser um educador antirracista, é de uma intelectual baiana chamada Bárbara Carini. Ela ensina aos professores como trabalhar esse tema de antirracismo. Esse livro aqui é do Edir Macedo, é um dos livros é o livro mais intolerante religioso que existe no Brasil, que é aquele que eu li um trecho aqui que trata como demônio. Esse livro aqui, ó, é do Emicida. Então, para você trabalhar na escola, não tem só esse livro aqui que ensina de que o coelho pulou na tinta preta e aí ele saiu negro, e quando veio a chuva tirou o pretume. Não fala que a cor negra é um pretume. Então esse livro aqui é do Emicida, certo? Aí esse livro aqui também é um livro super importante, ele fala sobre Oxalá, ó que legal. Então é um livro do Emicida. Esse livro aqui, perdão, presta atenção também. Raça e Justiça Restaurativas, Vidas Negras e Transformação Social. Falando para vocês um pouco dos livros que estão aqui, para a gente poder já ir encerrando, fazer as poesias. Esse aqui é de um cara do Rio de Janeiro. Ele pensa que a educação tem que ser assim, ó, de cabeça para baixo. O que é pensar a educação de cabeça para baixo? Pensar na capoeira e pensar o seguinte: quando a gente planta a bananeira, a gente não está vendo o mundo de uma outra visão? Não está vendo o mundo de uma outra ótica? Então ele fala que é preciso a gente ver também a nossa educação de uma outra ótica. A gente precisa educar diferente. Esse livro aqui é de um amigo meu, lá de Itapecerica da Serra, Wesley Barbosa. Wesley Barbosa, ele morava na favela, e ele falou assim: eu vou comprar uma casa para minha mãe. Ele falou: vou comprar uma casa para minha mãe vendendo livro. E ele virou hoje um dos maiores escritores do Brasil. Você pode procurar o nome dele, Wesley Barbosa, que vocês vão encontrar. E hoje ele conseguiu comprar uma casa para a mãe dele só com os livros. Se ligou? Vendendo livro. Esse livro aqui, Pedagogia das Encruzilhadas, fala como que dentro da escola a gente pode trabalhar diversos caminhos, encruzilhando os saberes. Ele vai falar que encruzilhar os saberes dentro de uma escola é também trazer para esse âmbito
dessa percepção de Exu, que é ali, ele se expressa através de uma divindade que trabalha a ideia da comunicação, né? Então eu falo aqui de como nós podemos pegar as diversas linguagens e a sua conexão com a tradição de Ifá. Aqui também é como aquele livro ali que eu mostrei para vocês de Búzios. Ele traz aqui alguns provérbios também, que são ensinamentos morais e éticos. A deseducação do negro. Aqui é do Carter Woods, ele fala lá nos Estados Unidos o que aconteceu quando os negros iam para a faculdade, ganhavam dinheiro e não voltavam para quebrar. Aí ele vai falar sobre isso aqui, quanto que isso é ruim. Porque para ele, a gente tem que ir para a faculdade, ocupar os espaços de poder e depois voltar para quebrada. Nós temos que ir para lá, conquistar o diploma na universidade e voltar para nós e falar: aí rapaziada, vocês sabiam que nós é a semente que vai estourar o asfalto? Nós é a semente que vai estourar o asfalto. Talvez você não sabe ainda, mas você é. Esse outro aqui é do Renato, vai falando como os mitos e as filosofias vai ensinando. Esse outro aqui é do Tiago Teixeira, ele fala política de descontinuidade, ética de subversão. Ele vai falando assim de que alguns corpos vão se tornando públicos na nossa sociedade. Então, que corpo público é esse? Ah, o ladrão do celular, chega aí, todo mundo, vamos lixar. Pô, 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 pô. Todo mundo bate. Por que todo mundo bate? Ah, o corpo dele agora aqui é nosso, todo mundo pode bater. Por quê? Porque ele cometeu um crime. E quem é ele? Agora ele é um corpo público. Aí ele vai desdobrando isso para uma questão de gênero. Então ele chega, por exemplo, e fala assim: todo mundo aqui é da quebrada, não é? Tá podendo pôr a mão nos outros? Tá podendo pôr a mão nos outros? Tá podendo? Você tá podendo pôr a mão nos outros? Chegar e bater nos outros? Tá podendo? Tá podendo matar os outros sem dar uma ideia de ninguém? Tá podendo? Sem ter ideia de nada. Tá podendo alguma coisa? Vocês moram onde? É na Disneylândia? Não tem tudo ideia? Você meteu o louco, você não vai parar nas ideias? Não vai porque eu sou menor, mas seu pai vai. E se você for parar nas ideias, seu pai for parar nas ideias, você já ouviu falar em ficar brecado? Perdão, já ouviu falar em ficar brecado? Brecado? Brecado de tudo? É brecado. É você ficar brecado na quebrada. Você não vai poder usar droga, você não vai poder se envolver com crime, você não vai poder colar no rolê. Aonde você for, você tá brecado. Se tiver um cara lá que é do movimento dos caras e tiver lá, oxe, você... Pô, mano, se liga aí, deixa aí, você já tem umas anotações aí no rolê. Nós não tá nesse mundo? Então, se tem que ter uma ideia pra matar um outro cara ou pra matar um outro cara, por que na hora de matar uma mina ninguém leva na ideia? O cara vai e comete o feminicídio. Ele não leva umas ideias, a mina me traiu aqui, pá, mano, vim trazendo umas ideias. Não. Porque pra matar a mulher não tem ideia. Ah, não, é o travesti. Ah, mano, mata. Pá, pode matar. Não tem ideia. Por que isso não tem ideia? Porque são corpos que a sociedade foi tornando corpos públicos. Todo mundo acha que tem domínio sobre. Você é jovem, a todo momento tenta transformar seu corpo num corpo público. Ó, por exemplo, vocês é obrigado a entrar na escola e sair daqui meio-dia. Já era, você é obrigado a estar aqui. O seu corpo está sob o domínio da escola e nosso aqui. Fala pra vocês, levanta! Todo mundo tem que levantar. Fala, senta, senta, levanta, senta. Ah, caralho, eu aprendi. Mano. Você entendeu? Aí daqui uns anos eles vão trocar o seu corpo de jovem por um corpo economicamente viável. Eles vão comprar o seu corpo, a sua mão de obra. Então eu vou te pagar um... Se ligou? Mas aí o que ele está falando aqui nesse livro é que alguns corpos, que são os corpos pretos, periféricos, os corpos trans, ele vai dizer que esses corpos a sociedade tenta transformar em corpos públicos. Letramento de resistência, poesia, grafite, música, dança e hip hop na escola também. Esse é a história das coisas pretas, a história preta das coisas. Também é um livro da Bárbara Carini. Então ela traz aqui 50 invenções de pessoas negras. Por exemplo, o secador automático de roupa. Ninguém sabia. Sim. Tá bom, beleza. Gente, agora o mesmo esquema, vocês podem sair, tá bom? Segundo ano. Segundo ano. Pode ir lá, mas na hora que vocês voltarem já vai acabar, já que... Esse livro aqui chama-se fanzine. Professor, o que é um fanzine? O fanzine é um livreto, ó, que o mano produz, ele produz sozinho. Ele produz na goma dele. Então o que ele faz? Esse fanzine, ó, ele é feito de colagens, ó. Ele pega imagens, ó. Ele tipo imprime as imagens, ó, das inteligências artificiais e depois ele vai colando as imagens, ó. Aí ele cria uma história, ó lá, ó.
ele cria a história, aí ele vai desenvolvendo. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o Capão Redondo, o metrô, tá vendo? E o personagem dele. Isso aqui chama-se fanzine. As pessoas também fazem com colagem de revistas. Aí aqui, ó, esse aqui dele conta a história de um jovem que está procurando sabedoria e encontrou um velho sábio. E aí, o que é importante aqui a gente ressaltar? Diante de tudo isso, não existe desculpa plausível para você não se tornar um leitor. Talvez você me diga o dinheiro para comprar o livro. Talvez seja isso. Mas o que eu vou dizer para você é o seguinte: sempre tem uma literatura que pode te atrair e que pode despertar a sua atenção. A literatura que me despertou a atenção foi poder pensar algo, aprender algo que me fizesse a pensar melhor como trabalhar com os meus estudantes. Aquilo que mais afligiu os meus estudantes foi aquilo que eu procurei pesquisar. Porque eu acredito de verdade que nós temos muito a dialogar. Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar uma parada. Tá lindo. Uma página do Instagram que se chama Quero USP. Vocês sabem o que é a USP? Sabe, né? A USP é a Universidade de São Paulo, né? Tida como a melhor universidade da América Latina. E aí, isso aqui, essa página, é página só sobre a USP, sobre estudantes, sobre vestibular. E aí eu queria mostrar para vocês algumas imagens, ó. Aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma imagem aqui louca aqui para vocês. Deixa eu ver essa aqui. Lá da USP, eles almoçam, certo? A USP é uma universidade pública que nem essa. E aí quando ele vai para a faculdade, ele vai para a universidade, para a faculdade pública, que é de graça. O pai dele pagou 2 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 12 mil na mensalidade de uma escola, da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. Quando acaba isso, ele vai para a universidade pública. E quando terminamos o ensino médio, vamos para a universidade particular. É como se tirassem a gente de um lugar abandonado e colocassem a gente dentro de um shopping. O playboy, ele está indo para a universidade pública e a gente está indo trabalhar para pagar uma universidade particular. E aí a gente vai estudar administração na universidade particular. E o playboy vai estudar administração na universidade pública. E aí nós vamos disputar um cargo de gerente financeiro da Coca-Cola. Quem você acha que vai ser escolhido? O cara da USP. Ah não, professor, mas eu fiz enfermagem no sequencial. Pois é. Você está fazendo uma universidade pública, a qual as empresas já estão lá em cima de todo mundo assediando. Não vê a hora de pegar aquele estudante para ir trabalhar com eles. Por quê? Porque para passar numa universidade dessa tem que ter disciplina. Quem passou numa universidade dessa, quando for terminar a faculdade, ele vai estar preparado para uma outra ótica. Não é para estar agoniado, para olhar se alguém curtiu a mensagem dele lá no TikTok. Não é sobre isso. Entende? Não é. Então, isso é um barato muito louco, porque os pais investem, mano, porque eles sabem que vão ter o retorno. E a gente está aqui, sem conhecer, a gente não sonha. Olha lá como é que é. Eu comi pagar só R$2. Era o falecido Asi. R$2. E a gente gostava bastante porque tinha muitas opções, era um restaurante muito bom. Mas ano passado ele foi fechado e esse ano construíram um novo bandejão. Esse bandejão foi inaugurado ontem, na segunda-feira, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como ele tá. O bandejão foi construído no mesmo espaço que o Asi ficava na faculdade de medicina.
E a diferença é que agora a gente tem café da manhã, almoço e jantar. No almoço, as opções eram arroz integral, feijão. Como carne, a gente tinha estrogonofe de frango e a opção vegetariana era PVT com couve-flor e brócolis. De acompanhamento, a gente tinha batata palha, de salada, escarola, tomate, grão de bico. E a sobremesa, você podia escolher uma maçã ou uma goiabinha. Além disso, a gente pode pegar esses mini pãezinhos e um refresco, mas você tem que levar seu próprio copo. Eu achei que a estrutura do bandejão ficou bem boa, bonita, agradável e a comida estava muito gostosa. Se você quiser conhecer outros lugares da Faculdade de Medicina da USP, comenta aqui. Um beijo! Aí agora, ó. Ó a cara desses estudantes aí, ó. Enquanto no Brasil você está discutindo, por exemplo, na Faculdade de Medicina, quem vai ganhar intermédio, as faculdades na Rússia elas estão discutindo quem que vai trazer a maior quantidade de medalha de ouro. A faculdade tem mais medalha de ouro do que o país inteiro, nosso país inteiro. É esse o nível. Então falta uma... Essa página aqui, vocês acessem e vão vendo o perfil das pessoas que entram na faculdade. Por exemplo... Tem muita coisa aqui para vocês. Fiz a pergunta aqui, a maioria está entre 15 e 17 anos de idade. Vocês nem completaram 20 anos ainda. A fita é o seguinte, até os 12 anos você não viveu nada. Até os 12 anos você viveu o que a sua mãe mandou. Até os 12 anos você não podia nem comprar um pão. Até os 12, 13 anos tá como? A partir dos 12, 13 anos o bagulho começa a ficar louco. Aí começa bigode na cara, cabelo no sovaco, né? Você fala, eita, raspo, deixo grande, o que eu faço? É a partir dos 13, 14 anos de idade você começa a entender isso. Agora, com 15 anos, 16 anos, é o mandrake, é o mais malandrão. Tá resolvida. Com 17 anos, eu arrumei a mulher da minha vida, era o meu amor. Eu vou casar com ela, vou ter filho. Seu pai é casado com sua mãe? Não. Ai. Aí, mas nem seu pai aturou sua mãe, você acha que você vai aguentar esse cara aí? Nossa. Esse moleque retardado de 17 anos que sonha em comprar uma moto e tirar de giro. Quando você entrar na outra, você vai dar um pé na bunda dele e vai arrumar outro. Ele não entendeu, não? E aí sabe o que vai acontecer? Ele fala, você namora comigo desde os 15 anos. Eu não aceito. Pá, pá, pá. Feminicídio. Foda, né? Mas não é? Mas não é assim que acontece, é mentira. Ó, eu que te banquei, eu comecei a namorar com você, eu tinha 17 anos, você tinha 13. Agora eu tô com 20 e você tá com 16. Eu tô com 19, você tá com 17, você tá com 16. E por aí vai, eu tô com 20 e você tá com 16. Aí agora você tá com 20, aí você chegou num todo e você falou, mano, quero uma faculdade, mano. Você vai me largar? Não quero você fazendo trabalho com essas suas amigas, não. Você é um vagabundo, você já deve estar com outra, onde você vai. Aí você olha pra sua mina, ela passa o dia inteiro lá. No TikTok, aí você chega na faculdade, aí você troca ideia com a mina e fala, caralho, você lê esse tanto de livro aí, mano? Aí o cara volta pra casa e fala, será que eu tô apaixonado pela mina que lê o livro ou pela mina que dança? Acho que a que lê o livro tá demais. Sua inocência. Você só quer trabalhar e você quer ser só algo pra alguém. E você esquece de você mesmo. Então, mano, sai dessa ilusão. Que o mundo não se resume em sexo e dinheiro. Tá entendendo? Vocês são muito mais do que isso. Vocês são muito mais do que um pedaço de carne. Emprego não vai faltar nada pra ninguém. Por isso que é bom você se preparar. Sabe por quê? Nunca vai faltar emprego numa biqueira pra quem não estudar. Nunca vai faltar emprego no prostíbulo para quem não quiser estudar no jovem. Está entendendo? A sociedade vai te jogar em qualquer lugar. E se um dia você estiver deprimido e não tiver o que comer na sua casa, a sociedade vai querer curar a sua depressão dentro do busão 5 horas da manhã. O seu patrão não quer saber que você passou a noite chorando. O seu patrão, se você não chegar no horário, ele vai te mandar embora. Então aproveita que a escola ainda é um dos poucos lugares que tem gente que está olhando para vocês, tentando sonhar vocês em outros lugares. Abram os olhos de vocês, abram os olhos de vocês, reflitam sobre. Muitas das vezes a gente não enxerga onde a gente está. E esse não enxergar onde nós estamos é justamente o que leva a gente para um caminho que às vezes é sem volta. Mas vocês ainda nem foram. Então, tem mais do que volta. Tem um princípio, tem um início. Reflitam, olhem para o lado de vocês
olhem para o lado de vocês e reflitam sobre o que vocês querem. Eu quero ler uma poesia para vocês. Lá só vende coisa antiga. Então, por exemplo, lá eu encontrei um brinquedo que eu tenho na minha casa. Esse brinquedo que eu tenho na minha casa, eu achei no lixo quando eu era pequeno. Hoje, lá em Pinheiros, esse mesmo brinquedo custa R$300. Se ligou, mano? Outras coisas. Minha mãe tinha um jogo de prato que a minha mãe jogou fora. Quando eu cheguei lá, eu vi o mesmo jogo de prato, cada prato sendo vendido a 150. E minha mãe jogou fora. Então tem muita coisa que a gente está jogando fora e a gente não sabe que tem valor. E o playboy chega depois lá e compra por não sei quantos R$1.000 e coloca na casa dele de enfeite. Eu duvido, mano. Eu não vou duvidar, não vou nem perguntar. Mas para pensar aqui quem tem uma estátua dentro de casa. Não é a estátua de São Francisco, não. Não, isso aí não. Quem tem uma escultura dentro de casa? Quem tem um quadro de arte, cara? Eu tenho um que a Paula fez pra mim, né? Que é o Jesus Periférico. Resgatei do lixo. Achei um quadro de Jesus no lixo. Aí eu falei, esse Jesus aqui é europeu, branco, tem que estar no lixo mesmo. Aí eu falei, não, mano, Jesus é da hora, eu vou levar ele, vou levar o Jesus, vou fazer o Jesus ficar preto. Levei pra Paula e falei, Paula, como a gente coloca um Black Power nesse Jesus? Aí ela fez a arte. Daqui a pouco eu tento até achar pra vocês aqui a arte, quando depois alguém for ler uma poesia, eu tento mostrar a imagem do Jesus que ela refez pra mim. Mas o que eu quero dizer pra vocês, deixa eu ver isso aqui, senão não vê. Você não vê pessoas pretas lá. Você não vê. Por que você não vê? Porque a gente não tem R$150 para dar num prato de enfeite para ficar pendurado na estante. Se ligou? A gente não tem R$300 para comprar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele vende artefatos da Segunda Guerra Mundial. Esse, aí, ó. Esse cara aí, ó, ele vende medalhas da Primeira e da Segunda Guerra. Quem aqui, o pai, a mãe ou você tem dinheiro para pagar R$1.200 numa medalha dessa daí, só porque você acha bonito para ter na sua casa? Então, a gente não conhece, a gente não deseja estar. Olha lá, ó. Isso aqui é do Coroação de Guilherme I, o imperador alemão, 1871. De que valores? 1871. Então tem muita coisa que a gente não conhece. Se você puder um dia sair da sua casa e conhecer a feira lá em Pinheiros, vai. Você deve ir. Tem um shopping D que fica na Marginal, que é um shopping só de decoração, né? Um shopping que eu cheguei lá, eu vi um negócio pendurado lá que custava R$30.000, uma corrente que parecia essa minha aqui, só que cada gomo desse aqui era um pedaço de uma árvore cortada assim, ó. Imagina de onde é que esse cara cortaram aquelas árvores. Então, busque vivenciar a cultura. Sai da bolha, vai viver outras coisas, vai viver outra realidade. Não permita viver somente o que a sociedade te impõe. E aí, para encerrar, eu quero ler uma poesia. Rafael Camudense original, certo? Gente, eu vou ler para vocês uma poesia que... Tá, não tá ensinando. Vou ler para vocês uma poesia aqui que eu fiz para um estudante meu no Natal. No Natal eu estava no bar de um amigo e aí eu vi um estudante meu passar numa moto. Eu vi outro estudante meu passar recolhendo lixo. No Natal. Isso às 4 horas da manhã. Eu procurei um papel. A única coisa que eu achei foi esse bagulho do McDonald's que tá dentro do carro. Eu falei, então vai nele mesmo. Não desperdice seus pensamentos. Tem coisa que vem na sua cabeça assim, ó. Se você não anotar, você vai perder. E talvez aquilo é o que ia fazer você chegar tão longe que você não sabe o quanto. Anota seus pensamentos. Se liga só. Com a moto sem placa, sentiu a emoção. Demorou pouco tempo para pegar no oitão.
uma saída rápida desse mundo de cão. Cansou de ver a mãe revirar lixão. Toma tapa na cara, ser chamado de cuzão. No último Natal, passou com a roupa da doação, sonhando com iPhone em 200 prestação. Tudo é tão complexo, amarga o coração. Agora com 17 já sabe o que quer. Fazer diferente, ter uma família, uma mulher. Mas é difícil, você sabe como é. Tem que trampar ou limpar, já disse o Racionais, não é? Então, essa questão, uma pá de fita que não é só uma questão de opinião. Os caras muito loucos no modo avião. Os caras muito loucos no modo avião. Os pivetes de 12 com beck na mão. Tomando gin do copo colorido. Opa, tomando gin com copo colorido. Agora já não deixa mais a mãe catar coisa no lixão. Seu irmão mais novo já tem até o Nike da Shopee. Agora com 18 tá conceituado na favela por aí. Outro dia quebrou um cara que dava 1 grau. Até quem votou no Bolsonaro teve que aplaudir ele e tal. Os anos passam, a ascensão é necessária. Do gin para o uísque, do uísque para o pó, a regra é clara. Na sequência individualista, não ajuda mais em casa. Começou a cavar a própria vala. Violência em escalada, conceito em queda. Pego roubando o celular no ponto de ônibus da quebra. Várias falhas, requisitado até pelo seu próprio pessoal. Seu cunhado levou nas ideias e ele, ó, tomou um pau. Pelo visto, sua carreira tá perto do fim. Necessidade e tristeza deixam a vida assim. Passados os anos, ganhou oportunidade. Conheceu a liberdade atrás de uma grade. Assim é a caminhada um tanto confusa. Amargo, pimenta, nem sempre a vida é uma uva. Sorriso e pancada, essa é uma eterna luta. Renascendo todo dia, refazendo a nossa conduta. É sobre isso. Certo, galera? Obrigado, Paulo, obrigado. Tá, sabe quem é que tem mais? Bom dia, meu nome é Júlia. Bom dia, meu nome é Noemi. Bom dia, meu nome é Jonas. Bom dia, meu nome é Stacy. E a gente vai falar o poema de Consciência Negra, do Leandro Flores. Consciência de raça, consciência de cor, consciência de seu papel e consciência de seu valor. Consciência literária, consciência que faz acontecer. Consciência igualitária, consciência para se viver. Consciências das diversidades e crenças, consciência de que o mundo tem várias cores, consciência de que é preciso mais respeito e consciência de alguns valores. Consciência de que não há diferença, consciência de que somos todos iguais, consciência de que preconceito é doença, consciência de que o amor vale mais. Por favor. Agora é tipo aquele pique lá da vaca amarela, vocês ligam? Gente, silêncio é uma prece. Vocês ligam a lenda da vaca amarela? Passou ali na cozinha, perto da panela. Pode apresentar então. Bom, eu vou apresentar, a gente não escolheu um poema, a gente escolheu um livro e uma autora. Falta a Mari, no caso a Mari queria iniciar, porque ela iria explicar um pouco da história da autora. Porém, a gente vai então passar para a Ana, porque a dela é sobre a conscientização e a consciência negra. Vou falar um pouquinho sobre a consciência negra. A consciência negra é um movimento de valorização da história e identidade de pessoas negras. No Brasil, dia 20 de novembro, lembra Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão. Zumbi dos Palmares foi o líder mais importante do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por negros escravizados que fugiam de fazendas no período colonial. Ele nasceu no Quilombo, cresceu como guerreiro e se tornou símbolo de resistência e defesa do seu povo. Zumbi combateu o sistema escravista e protegeu por muitos anos Palmares, enfrentando tropas portuguesas e mantendo viva a esperança de um Brasil mais justo.
Por que a consciência negra é tão importante? É importante para reconhecer a luta do povo negro ao longo da história, combater o racismo que ainda existe na sociedade, valorizar a cultura negra, refletir sobre a igualdade, direitos e inclusão. E o que se busca com a consciência negra? O respeito à igualdade, fim do preconceito, acesso à educação, saúde, trabalho e oportunidades e reconhecimento da importância da história dos negros e na formação do Brasil. E eu vim falar um pouquinho sobre a escritora que a gente escolheu. Se chama Carolina Maria de Jesus. Ela nasceu em 1914 e lá em Sacomã, em Minas Gerais. E aí ela veio para São Paulo para trabalhar, ela trabalhava como catadora de papel e ela escreveu as histórias dela no papel que ela achava do lixo. Aí ela criou tanto famoso esses livros dela hoje, né? Que uma das maiores obras dela, que foi escrita enquanto ela também na favela e tal, se chama Despejo. Quarto Despejo. A mudança de sair da favela para ir para uma casa de alvenaria, que seria de tijolos. Nesse livro, ela trata vários gêneros literários, além de poemas ou retrato pessoal, que seria diário. Ela conta também como que é o reflexo de sair da pobreza extrema, de sair da favela, para ir para um bairro tão diferente. E essa sucessão dela do sucesso e esse sentimento dela de sentir que precisava de mais dinheiro depois que trocou de casa. O texto ele vai começar falando sobre a história dela. Nascida em 1914, ela foi uma mulher negra, pobre, catadora de papel, que escreveu com a alma o que o Brasil fingia não ver. O diário dela é muito mais do que uma literatura, é um documento histórico, é uma coisa que reflete a desigualdade do Brasil. Ela disse em um dos seus textos que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou pela fome. E essa frase foi dita há mais de 60 anos, e até hoje ela impacta muito a nossa vida. A Carolina ensina pra gente que a consciência negra não é memória, não é só memória. É algo sobre resistência, sobre escrita, é sobre uma voz. A coragem dela tem que nos inspirar a ler e agir, porque enquanto houver racismo, exclusão e silenciamento, a obra de Carolina vai ser muito urgente. E a respeito das frases dos textos dela que a gente retirou, vou citar algumas delas para vocês. Eu escrevo porque sou revoltada contra a miséria, contra a injustiça. A escrita dela é uma obra sobre justamente isso, a luta contra a injustiça. A favela é um quarto de despejo da sociedade. A escrita dela também escancara pra gente como que há exclusão a partir de uma comunidade que não é vista, que eles fingem não ver na verdade. Quando eu morrer, eu quero deixar um nome, e não apenas um corpo. Ela fala também sobre legado, sobre ancestralidade. A minha história é triste, mas eu escrevo com alegria. Ela mostra como a gente pode transformar, através da arte, a forma como a gente enxerga o nosso mundo e como a gente vai viver através dele. É isso. Um estudante que protesta, trabalhador desempregado, trabalhador sem terra, o índio que era dono e hoje foi despejado. Eu sou a resistência, tudo que se move contra o sistema. A mãe que sobrevive sem comida na mesa, no solo do sertão que resiste à seca. Nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente. Nós vamos estourar o asfalto. Melhorar, nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente, Nós vamos estourar o asfalto. nós é semente. Vamos estourar o asfalto. Viu que se tivesse a capoeira ninguém tinha vergonha de cantar? Vai com Deus, tudo bom pra vocês? Axé, aleluia, Hare Krishna, Salam Aleikum, Aula que bala, mas deixa